Então, a gente vai continuar o módulo 1 de matemática do dia 3 até o dia 9, daquelas atividades que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Joinville montou. A gente tinha montado as respostas até a questão 6, só não passei aqui para o nosso caderno a resposta da questão 6, deixa eu anotar aí, mas ficou para a gente fazer o desafio, né, gente? Ficou para a gente fazer o desafio, que era uma atividade que a gente terminou no módulo 1, mas a gente está corrigindo o módulo 1, a gente vai montar ele então. A gente pode fazer lá no caderno uma tabela, né? Uma tabela com 9 espaços. E aqui diz que a gente deve começar com os algarismos iguais, né? Aqui, aquele que tem algarismos iguais, esse aqui do meio, que são lápis. E aqui a gente tem os números todos aqui. O único que tem todos os números iguais, algarismos iguais, é o 444. Já descobrimos então que o lápis representa o número 4. E aonde tem lápis a gente sempre vai encontrar o número 4, então, né? Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui tem lápis, ó. O algarismo do meio, então, é o 4. O algarismo do meio é o 4. A gente vai olhar os outros algarismos aqui. Repare que aqui também tem 4, ó. E são esses que tem 4, então, que é o último que tem o 4. Vamos procurar um número que tem o algarismo 4 aqui no meio. 149. 149. Já achamos o próximo, então. Ó, a mão é o número 1. O lixeiro é o número 9. Ainda tem aqui, ó, esse que tem um lápis, que também é o número 4. E tá aqui, ó, 204. 204. Então aqui a gente já coloca o 204. O telefone é o 2 e o relógio é o número 0, o algarismo 0. Vamos dar uma olhadinha onde é que a gente consegue reparar aqui também, ó. O telefone é o 2, esse começa com telefone. Vamos procurar qual número começa com telefone aqui, além do 204. 256. Achamos 256. A tesoura, então, é o 5. E esse aqui que só tem o telefone sem o fio é o número 6. Se a tesoura é o 5, aqui que tem duas tesouras, é o 595, ó. Achamos o 595. O lixeiro é o 9, como a gente já tinha visto antes. O número que começa com 9, o lixeiro, é o número 968. 968, onde o 6 é o telefone sem o fio. E aqui a gente tem aqui essa caneta antiga aqui, né? Essa caneta de tinteiro, que é o número 8. A mão a gente já tinha visto que é o número 1. Aqui começa com o número 1. Tá aqui o número que começa com 1. 100. Os relógios, então, é o 0. A gente tinha visto, né? Que o relógio era o 0. Então, aqui a gente já descobriu o 100. Esses belezas e essa lua a gente não descobriu ainda. Mas reparem que aqui tem um número que tem um relógio no meio. Se o relógio representa o 0, o número que tem o relógio no meio é o 703. Encontramos o número desse lado, 703. O 7, então, é o beleza e o 3 é a lua. Acho que eu troquei. O 3 é o beleza e a lua é o 7. Descobrimos aonde fica o 337. Queridos, esse é o desafio, então, que ficou da última aula. Quero que vocês confiram se isso está lá no caderno de vocês. Se não está, vocês coloquem lá, por favor, e corrijam, né? Já que esse é o objetivo dos nossos vídeos, a correção das atividades.
Vamos para as próximas atividades. A gente tem um gráfico de tabelas aqui para a gente dar uma olhada. São aniversariantes de uma turma de quinto ano, onde cada coluna dessa representa um mês e cada coluna indo até as linhas é a quantidade de gente que faz aniversário nesse mês, desculpa. Então, em janeiro, a gente pode reparar, que a coluna vai até o 4. São 4 pessoas. Em fevereiro, a coluna nem aparece. Ou seja, nenhuma pessoa faz aniversário em fevereiro. Quantos alunos tem essa turma? E a gente vai utilizar o caderno para responder. A página é a 17. A gente escreve lá que a página é a 17. E aqui a gente começa a passar a pergunta aqui, então, quantos alunos tem nessa turma, né? Gente, dá para fazer cálculo mental, né? São números pequenos, a gente consegue ir pensando aí, né? 4, 0, 3 já dá 7. Mais 2 já dá 9. Mais 4 já dá 13. Mais 3 dá 16. Mais 3 dá 19. Mais 2 dá 21. Mais 4 dá 25. Mais 5 dá 30. 30 mais 4 dá 34. Mais 4 dá 38. Total de 38 alunos tem essa turma então. Uma turma bem cheia, né? E a gente agora vai para a próxima página, a página 18, onde a gente tem 3 questões para a gente responder lá no nosso caderno. A página 18 começa com a questão de uma campanha de vacinação da gripe, né? Reparem que o assunto gripe é bastante comentado, né? Até porque a gente vive uma pandemia e a gente precisa conscientizar a população, e vocês também fazem parte da população. A gente tem aí a campanha de vacinação aplicada em idosos de 60 anos, e essa tabela vai falar um pouquinho, vai mostrar um pouquinho o comparativo de homens e mulheres que foram vacinados nesses 4 anos. E aí a gente tem uma pergunta, quantas mulheres a mais foram vacinadas nesse poço nos últimos anos? Ou seja, a gente vai ter que ver quantas mulheres. Se a gente reparar, os números de mulheres realmente é bem maior do que homem, né? Aqui, a cada ano, o valor foi aumentando e a gente tem um total aí de mais mulheres vacinadas. A gente precisa saber quantas mulheres foram vacinadas mais do que homem nesse intervalo aí, de 2016 e 2019. A minha sugestão é somar os homens, somar as mulheres. O número maior vai ser mulheres, a gente pega e tira a quantidade de homens desse número de mulher para ver qual é essa diferença, né? Também a gente pode fazer mulheres menos homens em cada ano, né? E depois a gente junta a diferença de cada ano. A forma que você resolver é aquela que você achar melhor, desde que a gente consiga encontrar o mesmo resultado, né? Então a gente está na questão 1. Eu vou seguindo aqui a soma desses algarismos. Vou mostrando para vocês a minha primeira sugestão. Vou somar a quantidade de homens, que é 105 no primeiro ano, mais 136 no segundo ano. Você pode acompanhar seu caderno aí. 120 no terceiro ano. O meu 1 ficou um pouco estranho. 120 no terceiro ano do nosso intervalo e 142 no próximo ano, aí no nosso último ano. Vamos somar para a gente ver quantos homens foram vacinados nesse intervalo.
5 mais 6 dá 11, mais 2 dá 13, então a gente fica com 3 aqui na unidade e vai somar aqui uma dezena. 1 mais 0 dá 1, mais 3 dá 4, mais 2 dá 6, mais 4 dá 10. A gente fica um 0 aqui na dezena e sobe 1 aqui na centena. 1 mais 1 mais 1 mais 1 deu 5. E o valor a quantidade de homens aqui vacinados nesses anos foram 503 homens. Vamos ver agora a quantia que foi de vacinadas de mulheres. A gente já sabe que foi mais mulheres, né? 243 nesse primeiro ano. Vou fazer o 3 aqui primeiro, que às vezes o 4 não sai. O segundo ano, a gente tem 256 pessoas do sexo feminino sendo vacinadas aí nesse posto. Depois a gente tem 234 pessoas sendo vacinadas nesse posto. Lembrando que é do sexo feminino, né? São mulheres. E depois a gente tem 228 pessoas do sexo feminino. Vamos somar isso aí para a gente ver quanto que dá nesses 4 anos aí de mulheres sendo vacinadas. 3 mais 6 dá 9, mais 4 dá 13, mais 8 dá 21. Subiu o 1, ficou o 1, subiu o 2 aqui nas dezenas. 2 mais 4 é 6, mais 5 é 11, mais 3 é 14, mais 2 é 16. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1 dá 9. Nossa, quase o dobro, né, gente? Mulheres são campeãs no quesito vacinação aí nesse posto de saúde. Então a gente agora vai ver a diferença, né? Quantas mulheres a mais foram vacinadas? Não é mais, é menos a diferença. Vamos lá. 1 menos 3. A gente precisa trocar uma dezena aqui, né? Aqui ficam 5 dezenas, aqui fica 11. 11 menos 3 a gente sabe que é 8. 5 menos 0 a gente sabe que é 5. E que 9 menos 5 é 4. 458, então, quero que vocês... Esse 4 ficou um pouco torto aqui. Quero que vocês confiram aí no resultado de vocês. 458 mulheres foram vacinadas a mais. Muitas, né? Mulheres são campeãs no quesito vacinação nesse posto de saúde. 58 mulheres vacinadas a mais. Vamos para a próxima questão. A próxima questão está nessa tabela aqui. A tabela a seguir traz a população dos 5 municípios mais populosos de Santa Catarina, segundo a estimativa do IBGE de 2018. Vocês repararam qual é a primeira cidade ali? Joinville. Joinville é a cidade com maior população do nosso estado. A gente quer saber uma coisinha aqui embaixo, a diferença entre a população de Joinville e Florianópolis. A diferença a gente já citou aqui no caso das mulheres, que diferença é uma subtração, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa diferença aqui, então. A gente tem um cantinho aqui, a gente pode fazer aqui, ó. Os valores são 583 mil
144. 583.144. Isso foi em 2018, essa estimativa, tá, gente? Esses valores, eles são estimados, né? Não é todo ano que o censo do IBGE acontece. E agora a gente vai subtrair do valor de Florianópolis, que foi 447 mil e 65. Tem um zero aqui. E 65. Uma subtração, então, vamos ver qual é a diferença. 4 menos 5, a gente precisa emprestar uma dezena aqui, então, que fica 14. E 14 menos 5 a gente sabe que é 9, né? 3 menos 6 a gente também não consegue fazer. A gente tem aqui o 1 aqui já do 13, ó. 13 menos 6 são 7. E o 0 já está aqui, porque esse 1 vai emprestar mesmo, né? Vai ficar com 0. 3 menos 7 a gente também não consegue fazer, então a gente vai pedir um emprestado aqui para o 8, o 8 vai virar 7. E aqui a gente tem 13, 13 menos 4, menos 7, desculpa, é 6. 7 menos 4 é 3. E 5 menos 4 é 1. São 136 mil habitantes a mais que Joinville tem, se a gente levar em conta o número de Florianópolis, de habitantes de Florianópolis. 136.079 habitantes. É um pouco parecido com a população de Jaraguá. Jaraguá tem 132 mil habitantes. É quase uma Jaraguá a mais aí. Vamos para o número 3. A número 3 a gente vai falar sobre a sorveteria da Ana, que fica lá na praia de Itapuá, aqui em Santa Catarina. O gráfico mostra a venda mensal de sorvetes no ano de 2019. Pelo gráfico a gente pode observar que em janeiro ela vendeu 350 sorvetes. Só que teve meses que ela vendeu um pouco menos. A pergunta é: quantos sorvetes Ana vendeu entre os meses de maio e agosto? Então a gente tem um intervalo de meses aí para a gente analisar, de maio até agosto. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela, né? Maio a gente viu lá pela tabela que a Ana vendeu alguns sorvetes. Ela vendeu 200 sorvetes. 200 sorvetes em maio ela vendeu. Já em junho ela vendeu 50. Em julho a gente tem 50 sorvetes. Em agosto a gente tem 100 sorvetes. Vamos trabalhar um pouco o cálculo mental aí, gente. 200 mais 50 dá 250. 250 mais 50 dá 300. E 300 mais 100 dá 400 sorvetes que a Ana vendeu aí nesse intervalo de meses. Aqui a gente já responde o número 3, então, e a gente já pode ir para a página 19. A 19 vai falar um pouquinho sobre objetos no plano. A gente tem aqui um exemplo de um canto da nossa cidade, o centro da nossa cidade, mostrando aqui o terminal central, onde está esse ônibus, a praça, aqui nessa área verde, e aqui um banco, aqui é onde está essa fachada amarela. A gente quer saber a posição do banco e da praça, para a Ana, lá de Itapuá, falar lá para o seu amigo. E a gente precisa ajudar ela aqui então. Indique a posição do banco e da praça. A gente tem um exemplo aqui da praça já, ó. 3,B. 3 aqui na coluna, B aqui na linha. Então já fica fácil a gente fazer nesse mesmo modelo do banco.
o banco fica no número 1, na coluna 1 e na linha E. Então aqui a gente já consegue escrever que a atividade da página 19, a gente precisa escrever aonde fica a localização do banco e da praça. O banco se localiza no número 1 e na letra E. A praça, o exemplo já até mostra, né? Que é o 3B. Depois, aqui na próxima página, a gente tem a parte do Agora é com você. Então, chegou a nossa vez de resolver uma atividade aqui. E aqui a gente tem uma tabela onde vai mostrar alguns locais de um bairro. Aqui a gente tem a escola, o posto de saúde, a praça, a igreja. E aqui o exemplo já mostra que a igreja está no 1A. 1A. Agora a gente quer saber onde fica o posto de saúde, a escola e a praça. Então a gente vai começar pelo posto de saúde, a linha 2, a coluna 2, a linha D. Então lá a gente vai escrever que na página 20 o posto de saúde fica na coluna 2, linha D, que a escola, saudade da escola, fica na coluna 4, linha B, que a praça fica na coluna 1, linha A. Desculpa, gente, eu vi a igreja é o exemplo. Que a praça fica na linha 2, na coluna 2, linha C. E aqui a gente finaliza essa atividade aqui, então, da página 20. Número 1. Agora a gente tem uma atividade da página 20, número 2. Aqui a gente também tem uma tabela, essa tabela é bem legal que você faça lá no seu material, tá? Essa tabela, ela vai mostrar um plano também, e esse plano, objeto no plano, tem aqui o sol, o peixe, o barco e a estrela do mar. São figuras bem tranquilas para a gente montar, e eu quero que vocês vão montando lá no material de vocês. É bem importante que vocês tenham essa atividade lá no material de vocês. A gente também tem as letras ali, no mesmo molde das outras atividades, as letras e os números. As letras e os números. A gente tem aqui algumas figuras para a gente colocar, e eu não vou conseguir colocar aqui para vocês o desenho, né? Só que eu consigo mostrar para vocês na parte escrita. E aí o que eu quero que vocês façam? Que vocês representem como desenho aí no material de vocês. E se vocês quiserem escrever também, né, é indiferente aqui para mim, desde que a gente tenha essa atividade lá no nosso material, que é uma atividade bem importante da gente localizar no plano. Eu quero que vocês façam lá da melhor forma que vocês acharem. Então, o nosso
conteúdo de matemática mostra que o Sol fica na 5D. O Sol fica na 5, ó, 5D. E a gente desenha o Sol lá. Depois a gente tem o peixe, que fica na 1A. O peixe fica na 1A. Depois a gente tem ainda outras figuras. O barco, que fica na 3B. Então a gente olha o 3 e vai até a B. E a gente ainda tem a estrela do mar, que fica na 5A. Eu vou escrever estrela aqui, vocês saberão que é a estrela do mar. Quero que vocês escrevam lá no caderno de vocês ou que vocês desenham lá então. Agora a gente finaliza as atividades da página 20 e a gente vai lá para a página 21. A página 21 vai tratar um pouquinho sobre grandezas e medidas, o peso, né? A gente tem outras informações aqui e a gente tem aqui até um pense e responda, ó, falando sobre álcool em gel. Se você precisa comprar 5 kg de álcool em gel e só tem embalagem de 500 gramas para levar, quantos frascos desse você terá que comprar? Então a gente tem 500 gramas, né? Um litrinho desse dá 500 gramas. A gente precisa comprar 5 quilos. Quantos 500 gramas tem dentro de 5 quilos? 500 gramas mais 500 gramas já dá 1.000 gramas. E a gente tem aqui que 1.000 gramas equivale a 1 quilo. Então, 2 já dá 1 quilo. 4, 2 quilos. 6, 3 quilos. 8, 4 quilos. 10, 5 quilos. Então, a resposta lá da página 21 é que a gente vai precisar de alguns litrinhos, né? A gente vai precisar de 10 litros. Vale diz frascos, né? Frascos de álcool em gel. Em gel para ter 5 quilos. A gente precisa aí de 10 para ter 5 quilos. Gente, uma coisa, álcool em gel é quilogramas, não é litros, tá? Bem importante essa informação. Agora a gente vai para a última, que é na página 22, talvez seja a página 21 aí no seu caderno. A gente tem que responder essas atividades no caderno, então a gente começa lá pela número 1, que vai falar sobre a baleia azul. Baleia azul é um animal bem grande, né? Que a gente já conhece aí de leituras e tudo mais. A gente tem aqui a baleia azul, que é o maior animal do planeta, atinge 30 metros de comprimento e pesa mais de 160 toneladas. A gente quer saber o que a gente consegue afirmar sobre o peso da baleia azul. Ela pesa 16.000 quilos, ela pesa 160 milhões de gramas, ela pesa 1.600 quilos ou ela pesa 16 milhões de gramas. A gente precisa saber primeiro o que é tonelada, né? Toneladas são 1.000 quilos. 160 mil quilos. Nenhum deles é 160 mil quilos. A gente tem 16 e 1.600 quilos. Então a gente já pode eliminar a e a C. Se a gente pegar 160 mil quilos e passar para gramas, que é o caso da B e da C, a gente tem 160 milhões de gramas. Então a alternativa certa é a letra B. 160 milhões de gramas. Agora a gente vai para a última atividade, que vai falar sobre a Paula, que ela precisa de 1 quilograma de farinha de trigo para fazer uma massa de panqueca. 1 quilograma. 1 quilograma são quantas gramas mesmo, gente?
Respondeu certo quem respondeu 1.000. Ela verificou que no armário havia 2 pacotes já abertos. Um com meio quilograma, metade de 1.000, e outro com 150 quilogramas. Quantos gramas faltam para a Paula completar a quantidade de farinha de trigo que precisa? Primeira coisa, quanto que a Paula tem? Meio quilograma mais 150 quilogramas. 500 mais 150. 500 mais 100 dá 600. 600 mais 50 dá 650. Então a gente já sabe quanto que a Paula tem. Agora a gente precisa saber quanto que falta para chegar até o 1 quilograma lá dela. O 1 quilograma que é 1.000. Então o que a gente faz? A gente pega esse 1.000 e tira os 650 que a Paula tem aí na casa dela. Vamos ver quanto que dá. 0 menos 0 é 0. Esse 0 eu não consigo tirar 5, né? Então aqui eu peço emprestado aqui para esse 10. Esse 10 vai ficar com 9. A gente já tem o 1 e o 0, que é o 10. Ó. E aqui vai ficar com 10. 10 menos 5, 5. E 9 menos 6, 3. Então a gente já tem a nossa resposta. A Paula vai precisar comprar 350 gramas aí de farinha para fazer a receita lá da casa dela. Gente, aqui a gente encerra as nossas atividades aqui de matemática. Eu quero que vocês corrijam lá no caderno de vocês esses valores para a gente conseguir dar continuidade às nossas atividades aí à distância. Um abraço virtual para vocês e a gente se vê no próximo módulo. Até mais. Tchau, tchau.